Então, boa noite a todos, que bom ter vocês aqui. A gente vai começar a nossa aula, né? E hoje eu tô rouca, né? Mas espero que dê para entender bem a aula. Qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta o que foi que eu falei, porque de vez em quando falha, tá, gente? Mas a gente vai dar início aqui. Então, assim, Ellen, agora quem pode-se dizer que médico adoece, né? é verdade, médico adoece. É só um resfriado, né, que deixou aí a laringe provavelmente inchadinha, causando a rouquidão. Mas a gente vai começar a nossa aula fazendo uma oração, e aí, quando eu terminar a oração, a gente recapitula o que a gente viu 15 dias atrás, tá bom? Então, vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua Bíblia tem revelações importantíssimas e essas revelações, Senhor, são prova do seu amor por nós. Muito obrigada porque o teu Santo Espírito ainda hoje nos capacita e nos dá entendimento para entendermos tudo o que está aqui dito em tuas palavras. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Nós começamos 15 dias atrás a estudar as trombetas, né? As 7 trombetas. No Apocalipse, a gente tem alguns elementos que vêm em número de 7. A gente tem as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, a gente tem 7 bem-aventuranças e a gente tem 7 ais dentro do livro do Apocalipse. E como a gente já viu, 7 é um número que dá a ideia de perfeição, totalidade, de algo completo, né? Então a gente tem aqui as 7 trombetas. Na semana passada, na semana passada não, 15 dias atrás, nós vimos que as trombetas, baseado no estudo das trombetas no Antigo Testamento, elas são um anúncio de juízo. Então, a gente ficou com aquela ideia de que as trombetas seriam juízos preliminares, né, permitidos por Deus, caindo sobre a terra, ok? E aí a gente viu que isso é algo que pode ser deduzido baseado nos primeiros versículos de Apocalipse 8, que tem a cena introdutória para as trombetas. E essa cena introdutória é a, aquela coisa de se pegar brasas do altar de sacrifícios, leva até o altar de incenso e oferece o incenso. Quando termina de oferecer o incenso, joga aquele pêndulo, né, do incenso à terra, ok? E a gente vê que isso era algo que era feito lá no templo. Então, as trombetas, baseado nisso, elas são uma resposta de Deus às orações dos santos, ok? Então, elas são, é Deus dizendo assim: eu não estou calado diante das injustiças, eu estou é, ativo, né? É, trabalhando, né? Os juízos. O Robson comentou que o áudio está baixo. Então, Robson, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e um pouco mais perto do microfone. Eu tô rouca, então talvez realmente pareça mais baixo, tá? Por causa disso. Deve ser isso que está acontecendo, tá bom?
mas aí tenta aumentar um pouquinho o seu volume para a gente poder continuar. Então, a gente viu que as trombetas são juízos. E com toda essa introdução, a gente só conseguiu ver naquela aula a primeira trombeta. E a primeira trombeta é um negócio assim muito interessante, que é o quê? Quando o anjo toca a trombeta, a gente vê uma destruição de um terço das árvores, a gente vê a destruição de um terço da relva verde, né, das plantas, e a gente entendeu, a partir daquele estudo, que a destruição das árvores, da erva verde, tinha a ver com o povo da aliança, o povo de Israel. E aí a gente pensou, e a maioria dos eruditos estudiosos do Apocalipse entram em consenso de que a primeira trombeta se cumpriu na invasão romana do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é completamente destruída. E aí eles recebem a punição de Deus, o juízo divino, por terem rejeitado a Cristo como Salvador, ok? Tendo em vista que na destruição de Jerusalém nenhum cristão morreu, nenhum judeu cristão morreu, somente judeus não convertidos, ok? E aí um terço a gente entende que é só uma porção, não é uma quantidade absoluta, tá, gente? É só uma porção. E a gente terminou vendo justamente isso, essa invasão de Jerusalém, e o Império Romano comemorando essa invasão. Então, hoje, a gente entra na segunda trombeta. Qual é o segundo juízo que acontece sobre a terra quando o segundo anjo toca a sua trombeta? E aí a gente vai lá para Apocalipse 8. Então, bora abrir nossa Bíblia. Eu vou compartilhar já aqui a tela. Bora abrir a Bíblia em Apocalipse 8, versos 8 e 9. Então, o estudo das trombetas começa em Apocalipse 8. A gente tem uma introdução, a cena introdutória, que vai até o verso, do verso 2 ao verso 6. No verso 7, a gente tem a primeira trombeta, no verso 8 e 9, a gente tem a segunda. E alguém me prometeu que ia me ajudar lendo. Quem foi? Foi a Cris? Vamos lá. Qual é que você quer que eu leia? Apocalipse 8, verso 8 e 9. Certo. A minha é na tradução árabe, viu, pessoal? Tá, Almeida, Oi. Revista Atualizada. Isso, perdão aí. O segundo anjo tocou a trombeta, e que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ok, então vamos entender. O anjo tocando trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas é atirada no mar. E aí morre terça parte de criação de embarcações, ou seja, um desastre de proporções gigantescas, ok? Vamos entender então primeiro o que é essa grande montanha ardendo em fogo. E lembrando que em Apocalipse ele remonta figuras de linguagem extraídas do Antigo Testamento. Então, a gente tem 3 passagens do Antigo Testamento para dizer para a gente o que é grande montanha, tá? A primeira está lá em Salmo 48, Salmo 48, 1 e 2. Sigo. Salmo 48, 1 e 2.
O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Obrigada. Então, aqui a gente tem o quê? É Jerusalém, que é Sião, ok, gente? Sendo comparada a um santo monte. A gente vê essa linguagem muitas vezes, principalmente em Salmos, né? O monte do Senhor, o santo monte, é tudo se referindo a Jerusalém. Vamos lá em Jeremias agora, Jeremias 51, versos 24 e 25. 24 e 25. Jeremias 51. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Olha só essa figura dessa profecia contra a Babilônia, gente. Então, veja bem, não só Babilônia, a nação babilônica, é comparada a uma montanha, como Deus também promete revolvê-la em chamas. Olha só essa figura. Parece que João extrai essa figura de linguagem do profeta Jeremias e joga isso lá em Apocalipse. Vamos ver essa última passagem que está lá em Obadias. Obadias é um livro, gente, de um capítulo só. Obadias, então, capítulo 1, verso 8 e 9. Está lá depois de Amós, tá? Certo. Todos acharam? Vou seguir. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Saul? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Obrigada, Cris. Aqui, gente, a nação de Edom, que são os descendentes de Esaú, também é comparada a um monte que vai ser destruído. Então, a gente já viu que, com base nessas passagens, eu posso dizer que essa montanha ardendo em chamas, que é atirada no mar, é uma nação, ok? E aí, vamos entender outras figuras de linguagem do que significa ela ser atirada ao mar. Vamos voltar lá para Jeremias 51, o verso 42. Lembrando que Jeremias 51 é profecias contra a Babilônia, ok? Então, Jeremias 51, nós vamos ler o verso 42 e depois vamos ler o verso 63 e 64 do mesmo capítulo. Jeremias 51, 42. Fala: como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Opa, esse foi 41, desculpa. Não tem problema. O mar é vindo sobre Babilônia. Coberta está com o tumulto das suas ondas. Agora o verso 63 e o 64. 63, 64. Quando acabares de ler o livro, atá-la-ás a uma pedra e a lançarás no meio do Eufrates. E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão até aqui as palavras de Jeremias. Então, gente, olha só. A gente vê claramente que João
usou as linguagens, né? As figuras de linguagem da profecia de Jeremias contra a Babilônia para poder falar contra uma nação que seria castigada depois que os judeus foram castigados. Então, aqui a gente já está vendo que a segunda trombeta, ela diz respeito a uma nação, ok? Mas vamos ver algumas passagens do Novo Testamento para a gente poder tentar entender que nação é essa. A primeira está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Quem é chamada de Babilônia no Novo Testamento? Porque, assim, João pega uma linguagem de Jeremias contra a Babilônia. E aí ele fala que uma montanha grande vai ser atirada em chamas no mar. Mas será que montanha seria essa, né? E aí a gente vai tentar entender aqui. Então, 1 Pedro, verso 5:13, isso. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui, gente, Pedro está cumprimentando fiéis, tá? Ele fez uma carta, no fim ele está dando uns cumprimentos. E aí ele fala de uma comunidade religiosa que se encontra em Babilônia. Mas existia Babilônia na época que Pedro está escrevendo? Não existia, gente. Babilônia já tinha sido destruída. Babilônia foi destruída, né, pelo Império Medo-Persa. E aí, lá no 6º século, né, antes de Cristo. E aí, a gente vê aqui que, então, tinha uma cidade que era chamada de Babilônia, na época que João era vivo, que é a mesma época que Pedro escreveu. E essa cidade, que era chamada de Babilônia, era Roma, ok? Vamos ver, então, essa mesma linguagem no próprio Apocalipse. Apocalipse 17, versos 4 e 5, e aí a gente vai ler o verso 18. Vamos ver como que lá naquela época o Império Romano, Roma já era chamada de Babilônia, ok? Então, Apocalipse 17, 4 e 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Vamos para o 18. isso. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, gente, qual é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, aqui no tempo de João? Roma, ok? Então, ela é chamada no Novo Testamento de Babilônia. Isso não é uma linguagem só de João, a gente viu uma passagem de Pedro. Então, a segunda trombeta é João evocando uma profecia lá do Antigo Testamento contra a Babilônia física. Ele evoca essa mesma profecia contra a Babilônia, ali, essa segunda Babilônia, né? Que é o Império Romano. Então, vamos só lembrar como era a dinâmica dos juízos de Deus no Antigo Testamento. A dinâmica dos juízos era a seguinte: primeiro Deus julgava o seu povo e mandava juízos contra o seu povo. Você vai ver isso em Isaías, você vai ver isso em Jeremias, você vai ver isso em Ezequiel, você vai ver isso em todos os livros proféticos, tá? Do Antigo Testamento, que o povo de Deus estava sendo julgado, e aí Deus usava
nações idólatras, Deus tirava a proteção do seu povo. O seu povo era castigado pela idolatria, pela maldade, por terem se desviado dos caminhos de Deus. Só que depois Deus, o que ele fazia? Ele dizia, olha, se vocês pensam que essas nações que atormentaram o meu povo vão ficar sem punição, está muito enganado. E aí vem as punições contra a Babilônia, contra Egito, contra Edom, e assim por diante. Então, no Antigo Testamento, essa era a dinâmica. O juízo começa pela casa de Deus, mas ele se estende aos povos que fizeram mal aos filhos de Deus. Então, a gente tem a primeira trombeta caindo sobre a nação escolhida, que deveria ter aceitado o Messias e não aceitou, né? E aí a gente vê esse juízo caindo sobre essa nação. E a segunda trombeta, a gente vê o juízo caindo sobre o Império Romano. E quando foi que o Império Romano recebeu os juízos divinos? Quando o Império Romano foi desmantelado ao longo de décadas pela invasão dos povos bárbaros, ok? Eu vou ler para vocês, gente, algo que eu tirei da internet. Eu digitei queda do Império Romano, ok? E aí eu tirei uma descrição dessa queda, porque isso é histórico. Então, isso diz assim. E aí eu vou fazer uma comparação para vocês com o texto de um estudante do livro de Apocalipse, ok? Então diz assim: em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Álanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, anglos, saxões, hunos, francos, todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos que originaram as nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação das características que definiram a Europa no auge do período medieval. Então, aqui é o comprimento de uma montanha que é atirada no mar em chamas, e aí a gente vê a terça parte dos animais marinhos morrendo, a gente vê a terça parte das embarcações sendo destruídas. Então, quando a gente lê aqui, você imagina que foram décadas de guerras, de saques, de destruição de cidades inteiras e o exército romano sucumbindo em todas essas batalhas, ok? Então, aí a gente vê a descrição dessa profecia. E aí eu peguei aqui de um livro chamado Esboços de Estudos em Apocalipse, a página 168, de Edwin Thiele, e ele diz assim, olha, após a queda de Jerusalém e o fim do Estado judeu, a próxima cena de julgamento é de uma escala muito mais ampla, muito mais vasta. A segunda trombeta clama por uma força terrível, ardente e destrutiva, para cair nos mares revoltos do mundo antigo e transformar suas águas turvas em sangue. Depois da queda de Jerusalém, veio a queda de Roma,
O império dos Césares estava condenado. O machado da retribuição divina deve cair. Como chamas de fogo do céu, vieram Genserico, o vândalo, Alarique, o gótico, e Átila, o huno, deixando em seu rastro cenas de ruína, desolação, carnificina e sangue. Irresistíveis e destrutivos, como uma montanha em chamas, as hordas dos bárbaros caíram sobre os povos de Roma, até que todo o império foi envolvido por uma grande e irrecuperável catástrofe. Roma havia desaparecido e a justiça reinava mais uma vez. E aí o Antenor pergunta, essa praga então, essa trombeta se relaciona com o Império Romano Ocidental? Isso mesmo, Antenor, Império Romano Ocidental, porque nós sabemos que o Império Romano Oriental permaneceu ativo, né, por alguns séculos ainda, depois da destruição de Roma, a gente tem a queda de Constantinopla só alguns séculos depois, tá? Então, aqui é o Império Romano Ocidental. E se a gente for pensar como essa mensagem faz sentido, a gente pensar que essa montanha em chamas, ela vai para a água. E água em profecia apocalíptica é símbolo de local densamente povoado. E qual foi a principal área afetada durante o toque dessa trombeta? A Europa, gente. Foram lá que aconteceram as invasões, é lá que a gente vê tudo acontecendo, né? Então, a gente vê uma proporção muito maior catastrófica, né, no toque da segunda trombeta, ok? Então, primeira trombeta, queda dos judeus, queda de Jerusalém, segunda trombeta, queda do Império Romano Ocidental, tá? E aí, a gente vê a terceira trombeta, ok? A terceira trombeta, ela é esquisita também, mas ela é muito legal da gente entender, e ela vai dar margem para a gente entender a quarta trombeta. Então, vamos lá para Apocalipse 8, versos 10 e 11. O Antenor, o Antenor comentou que ele já está olhando de longe a estátua do sonho de Nabucodonosor. É isso mesmo, Antenor, porque aqui a gente vê a descrição exata do momento em que as pernas de bronze, não, desculpa, as pernas de ferro se tornam nos pés, né, misturados de barro e ferro. Nações fortes, nações fracas, ocupando todo esse território que era dominado pelas pernas de ferro na Europa, né? Muito legal essa tua comparação. Apocalipse e Daniel, tudo a ver, né? Vai, Cris. 8, Apocalipse 8, do versículo 10 a 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou um absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ok, olha só, então aqui está acontecendo um negócio completamente diferente. A gente vê águas, ok, e uma estrela grande cai nessas águas, e o nome dessa estrela é Absinto, e ele torna essas águas amargas, venenosas, ok? Então vamos tentar entender cada uma dessas figuras. Vamos ver primeiro quem é a grande estrela. Vamos lá para Jó,
Jó 38, Jó 38, versos 6 e 7. Jó 38, 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ok, muito bom. Aqui é Deus conversando com Jó, e ele começa perguntando, Jó, quem é você, né? Onde que você estava quando eu criei tudo? E ele pergunta, onde você estava quando as estrelas da alva juntas cantavam e rejubilavam, né? Quando ele criou o universo. E essas estrelas aqui, gente, é uma figura para anjos, ok? Vamos ver essa figura lá no próprio livro do Apocalipse, Apocalipse 1, verso 20. Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok, então estrela no livro do Apocalipse, quando é um termo de figura de linguagem, né? Quando não é literal, significa anjo, tá? Vamos ver então qual seria essa grande estrela que caiu. Está lá em Apocalipse 12, versos 3, 4 e 9. Conseguiu, Cris? Apocalipse o quê? Apocalipse 12, versos 3, verso 4 e verso 9. Ok, eu consegui, eu tava com o microfone fechado. Vamos lá. 12, do 3 ao 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ok, então aqui a gente tem um dragão que arrasta a terça parte das estrelas do céu. A gente já viu que estrelas é anjo, né? Agora vamos ver o verso 9. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então, gente, será que essa profecia está falando da queda, né? Está falando essa grande estrela poderia ser Satanás? Vamos ver essa figura sendo colocada, né? Lá em Isaías, Isaías 14, dos versos 12 até o 15. Isaías 14, do 14, 12 ao 15. 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha só que figura, né? Que profecia falando aqui sobre a queda de Satanás, né?
E a gente vê que não é, então, lá em Apocalipse, não seria a primeira vez que Satanás é chamado de estrela, né? Vamos ver Lucas. Essa passagem de Lucas, gente, ela é muito emblemática, porque é o próprio Jesus falando, tá? Lucas 10, 18. Isso. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vós, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Obrigada, Cris. Então, gente, a gente já pode dizer que essa grande estrela, né, que é vista caindo do céu, a gente pode dizer que essa grande estrela é Satanás, ok? Só que essa estrela, ela cai sobre os rios e sobre as fontes das águas. Prestem atenção que não é sobre o mar, ok? Não é sobre o mar, tá? Então, eu estou mudando aqui a figura de linguagem lá da segunda trombeta, não é a mesma coisa, tá? Rios e fontes das águas. Vamos ver em Isaías o que que poderia significar essas águas. Isaías 12, versos 2 e 3. Isaías 12, versos 2 e 3. Posso ler? Pode. É 12, né? 2 e 3. Isso. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e Não, é tomem a vida. Isaías. Isaías? Ah, É desculpa, tá. Isaías. Tá. 12, né? 12. Aqui, 12, versos 2. Isso. Isaías 2, está aqui. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Minha salvação. E agora o verso 3. 3. Vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Olha, então aqui a gente está vendo que a água tem a ver com salvação, ok? Vamos ver Jeremias 2,13, que vai ficar muito claro, muito claro essa simbologia, tá, gente, das águas. Certo. Já tenho aqui, Ellen. Pode ler. Jeremias 2:13. 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Gente, esse versículo, ele é maravilhoso. Eu tenho ele na minha Bíblia sublinhado, porque Deus está dizendo claramente que o povo dele deixou de beber da água da vida que vinha de Deus, da verdade, de toda a pureza, e preferiu cavar cisternas, né? Com uma água, você imagina uma cisterna que não retém água, o que que fica no fundo dela? Só a lama, só o barro, né? Não é uma cisterna de água limpa, tá? E vamos ver Jesus falando dessa figura lá em João 7, verso 38. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, veja bem, aquele que crê em Deus, se a gente ler o verso 37, Jesus, ele começa dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mesma figura lá de Jeremias, ele é a água da vida.
Só que quem crê nele, do interior dessa pessoa flui rio de água viva. Então parece que rios e fontes de águas, água pura, água de beber, tem a ver com a verdade do evangelho, ok? Então a gente está vendo aí. Só que essa estrela que caiu do céu, ela recebeu um nome. E o nome dessa estrela, gente, é absinto. E aí as pessoas ficam se perguntando o que é absinto. Absinto é um nome de um grupo de ervas que se encontra lá no Oriente. Não é só um tipo de planta, não. São vários tipos de planta desse grupo aí, chamado Artemisia absinthium. E elas são famosas por serem amargas, ok? Então, são ervas que são amargas. Então, essa estrela grande, ela cai nas águas e ela torna essas águas amargas. Vamos ver o que é essa amargura, qual seria a simbologia para essa amargura. O primeiro verso está lá em Deuteronômio 29, versos 17 e 18. Deuteronômio 17 e 18. 29, isso, 17 e 18. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só, Forte, né? muito forte. O que que Moisés está comparando aqui? Moisés está comparando a idolatria a ervas venenosas, ou seja, se eu adoro ao Deus verdadeiro e eu creio no Evangelho e eu creio em Cristo, de mim flui rios de água viva. Mas se eu dou vazão à idolatria, se eu sigo falsos deuses, o que que sai de mim? Águas amargas, águas contaminadas, águas venenosas, ok? Então tá ficando muito fácil a gente entender o que que seria essa terceira trombeta. Vamos ler então esse último verso. Está lá em Jeremias 9, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Aqui, gente, é uma ameaça de Deus contra o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam seguindo as outras nações, adorando falsos deuses, praticando insolências dentro do templo. E você sabe que no estilo de escrita hebraica, no pensamento hebraico, tudo aquilo que é feito sob permissão de Deus é dado como uma atribuição divina. Então, aqui, Jeremias escreve que o próprio Deus vai dar absinto para eles beberem, águas venenosas. Mas, na verdade, quem transformou as águas em venenosas foi o povo. Jeremias é muito claro, né? Desculpa, Isaías. Não, Jeremias 2,13 é muito claro em dizer que o povo simplesmente escolheu abrir cisternas rotas, cisternas de água suja, barrenta, ok? Então, o absinto aqui em Apocalipse seria um símbolo da amargura, do pecado e da apostasia, do abandono do verdadeiro evangelho. E o Antenor está de mãozinha levantada. Diga, Antenor, pode falar. Não, é importante salientar, né, que Satanás vem com ele vem invadindo as igrejas, né, que aí diz sobre os anjos, que são os mensageiros, né, de cada igreja,
e ela transforma a igreja em uma grande apostasia, né? E aí me remete ao cavalo preto da igreja de Pérgamo, né? Ele foi a degradação espiritual, né? Quando o povo se afasta da verdade. E aí é só o começo, quando a gente fala assim que é da igreja de Pérgamo, ou me remete para lembrar para lá, é que hoje, né, é tão forte quanto no início que isso aconteceu, essa forma de apostasia, porque hoje é incrível, né, como tem apostasia em muitas e muitas denominações, que infelizmente, como a gente tá comentando aqui no estudo, as pessoas ainda estão caindo no mesmo papo que se iniciou lá quando tudo teve começo na igreja de Pérgamo, né? Naquele tempo do tempo da igreja de Pérgamo. Uhum. Isso é interessante. Muito bom. Gente, vocês perceberam que o Antenor, ele já está começando a fazer os links entre as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas? Vamos lembrar que as 7 trombetas, ela cobre o mesmo período de tempo, a gente já viu isso na aula passada, que os 7 selos, que as 7 igrejas. Então, aqui, a gente vê o engano entrando dentro da igreja, os falsos ensinamentos, trazendo envenenamento, morte espiritual, ok? Então, a terceira trombeta é algo que acontece com a igreja. Vamos ver aqui, olha, o cumprimento, né, dessa terceira trombeta. A igreja, que deveria ser uma fonte de água pura, ela vai se separando dos ensinamentos apostólicos, dos ensinamentos de Cristo, e ela vai se enchendo de falsas doutrinas. E essa igreja, ela termina por ter um poderio irrestrito, né? Então, eu tenho falsa doutrina e uma igreja com poder irrestrito para propagar essas doutrinas. Então, eu estou levando morte espiritual ao invés de levar vida espiritual. Então, por que o rio? Por que o símbolo de um rio? Porque, gente, o rio, ele começa a correr lá não sei aonde, e ele percorre várias terras, e ele deveria levar vida para essas terras, mas esse rio aqui, ele tem águas amargas, ok? É uma substituição da palavra de Deus por tradições, por dogmas, pela palavra do homem. E aqui a gente vê que essa terceira trombeta, ela se cumpre na Idade Média, que a gente também conhece como Idade Escura, que teve ali o seu início lá pelo V século, ok? Mas nós temos no livro, no Novo Testamento, vários versos que falam de como isso aconteceria na igreja. Então, a gente vê Paulo prevendo isso, a gente vê Judas, a gente vê Pedro, a gente vê o próprio Jesus falando que isso aconteceria. Eu queria ler com vocês algum desses textos. Então, o primeiro está lá em Mateus 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, aí, gente, é uma fala de Jesus. E é aquilo que o Antenor falou. Quando é que começam os falsos profetas? Começam desde sempre. Só que é claro que na época, né, da Idade Média, que a Igreja Católica, Apostólica Romana assimila para dentro de si falsas doutrinas e começa a propagar isso, isso toma um volume muito grande, né? Isso toma uma dimensão mundial, né? Porque o evangelho estava sendo pregado, mas ele era um evangelho falso, ok? Vamos ver Paulo falando dessa apostasia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Ora,
o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, aqui, olha, Paulo já está falando que as pessoas começariam a obedecer ensinos de demônios. Olha a estrela, né? A estrela absinto que cai. De quem é o falso ensino? É do homem? Não, esse falso ensino, gente, ele vem direto de Satanás, né? Então, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Excelente, gente. Eu acho que Paulo não poderia ter descrito melhor, e isso aqui, na própria época de João já acontecia, isso acontece em nossos dias, né? As pessoas preferem ouvir fábulas, as pessoas preferem dar ouvidos àquilo que lhes agrada, do que a dar ouvidos à verdade, né? Mas Pedro também fala disso. Vamos ler o que Pedro fala. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, do 1 até o 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Gente, que palavras fortes, né? E parece assim que a gente está vendo Pedro descrevendo, né, nos nossos dias, como a religião virou um comércio, né, das pessoas, né? Como as pessoas são enganadas com o falso evangelho e como que a falsa religião, né, tem realmente assim dominado a cabeça de muitas pessoas. Vamos ler agora Judas capítulo 1, versos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Cris. O Antenor aqui comentou que os versos 12 e 13, né, também falam de falsos profetas. O livro de Judas, na verdade, é uma carta muito dura, sabe, gente, para a igreja, porque ele estava escrevendo de pessoas que simplesmente estavam se comportando de uma maneira completamente inapropriada. Pessoas que diziam ter aceito o evangelho, mas se comportavam como se não conhecessem as palavras de Cristo. Pessoas que, em nome de um falso evangelho, né, de um evangelho de libertinagem, diziam que tudo era válido,
mas estavam se enganando, assim como Pedro, ele também diz, são pessoas que elas só escutam aquilo que elas querem, mas na verdade elas estão negando o que o próprio Salvador falou. Elas falam em amor, elas falam em graça, mas elas estão esquecendo, né, que Deus é um Deus, que essa graça, ela é uma graça que transforma, ela é uma graça que modifica, ela é uma graça que regenera, né, que não deixa a pessoa no estado que ela está. Porque a graça, ela te alcança do jeito que você está, mas ela nunca vai te deixar do jeito que você está. Você vai ser transformado, né? E hoje a gente vê uma religião que ela é isso. Ela é uma religião que ela está sendo propagada que não tem problema. Você é lindo e você é amado do jeito que você é. É claro que você é amado do jeito que você é. Mas quando Deus oferta para você a sua graça, se você aceitar, essa graça te modifica e você se torna a imagem e semelhança de Cristo. Essa imagem é progressiva, não é da noite para o dia. E Jesus falou: do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem como eu aceitar a água viva, beber dela e continuar ofertando para as pessoas um comportamento que é água suja, é enganação. E é assim, gente, isso é muito para os nossos dias, muito, muito, muito. Essas palavras aqui nunca foram tão apropriadas, porque nós temos, dentro de todas as denominações, pessoas ofertando águas sujas, tá? Isso não é propriedade exclusiva hoje de uma denominação só. Isso que começou lá na terceira trombeta, com a igreja, que era a igreja católica, apostólica, quando ela se torna romana, ela passa a ser uma igreja que distribui água envenenada, água amarga. Isso hoje não é de exclusividade da igreja romana. Isso hoje é uma coisa que, mesmo dentro da nossa igreja, pode estar sendo ofertada por algumas pessoas que dizem pregar o evangelho, por pessoas que dizem serem observantes do verdadeiro evangelho. Então, como é que eu vou saber se a água que está me sendo ofertada é água pura? Gente, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que beber direto da fonte. Eu não preciso de ninguém para me dar dessa água. Essa pessoa pode me apresentar Jesus, mas se eu tenho a Bíblia na minha mão, se eu tenho o Espírito Santo, eu posso pedir para que o Espírito Santo me mostre se aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro, tá? Então, não vamos nos conformar com os ensinos, tá? Do jeito que eles vêm. Se o que a gente está ouvindo na igreja é raso, é pouco, é só emoção, então vamos em busca da verdade, vamos correr atrás realmente das da verdade na palavra de Deus, a fonte, né? E o Antenor fala que muitos estão se deixando enganar, né? O próprio enganador, ele é o maior enganado. Mas olha, Jesus advertiu, João advertiu, Paulo advertiu, Pedro, Judas, e aí a gente vê, né? Vamos então ver o último verso, que está em 2 Tessalonicenses, o último da terceira trombeta, tá, gente? O cumprimento da terceira trombeta, que é a igreja se transformando em um objeto, né? Em um objeto de engano, ok? Então, esse aqui é um texto longo, tá lá em 2 Tessalonicenses, é Paulo falando de uma profecia sobre o homem da iniquidade. Vamos ver, então, 2 Tessalonicenses, do 1 até o 12. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele,
Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus me manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Gente, aqui Paulo está dizendo, olha, a iniquidade já opera, mas vai chegar um momento em que Deus vai permitir que ele opere com mais poder, que ele venha e mostre, né, completamente a sua força. E aqui é como se Paulo estivesse falando dessa terceira trombeta, essa grande estrela que contamina as águas, e essas águas, né, que começam a ser distribuídas para todos os povos. E aí nós vamos ver a nossa última trombeta de hoje, tá? Que é a quarta trombeta, porque ela é uma continuação da terceira. Então vamos lá para a quarta trombeta, que está em Apocalipse 8, verso 12. Apocalipse 8, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Ok, então aqui a gente tem uma trombeta que toca, e a gente tem os astros, as estrelas perdendo seu brilho, né? Vamos ver algumas coisas do Antigo Testamento para a gente entender o que é essa perda de brilho, tá? Vamos começar lá do começo, Gênesis 1, do 14 até o 18. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Obrigada. Então, gente, lá na criação, os luzeiros, tanto o sol de dia quanto a lua e as estrelas à noite, eles serviam para separar luz e trevas. Vamos pegar essa imagem e vamos lá para Ezequiel 32.
Ezequiel 32, versos 7 e 8. Ezequiel 7 e 8. Não, isso, 32, 7 e 8. Isso, 32, 7 e 8. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Então, aqui a gente vê uma praga acontecendo. Se você for lá para o início do 32, você vai ver que isso aqui é uma praga, assim, é uma profecia contra Faraó. Ele ia trazer escuridão para o Egito, né? Mas vamos continuar o nosso estudo lendo Colossenses 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, aqui, gente, o que Paulo deixa bem claro? Que nós fazíamos parte do império das trevas, mas que Cristo nos transforma, nos transporta para o reino de luz, para o reino da salvação. Então, aqui, a gente já começa a entender que depois que as águas se tornaram contaminadas, a gente tem um escurecimento daquilo que deveria trazer claridade. Aquilo que deveria deixar tudo às claras começa a ficar escuro, ok? Vamos ver o que Pedro diz sobre isso. 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o melhor que eu gosto, é o mais que eu mais gosto. Lindo, né? Esse verso, gente, é maravilhoso. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E ele nos chamou de onde? Todos nós estávamos em trevas, mas nós fomos chamados para a luz. Só que a quarta trombeta, ela é uma descrição que a gente vê que simplesmente aquilo que deveria trazer iluminação, na verdade, se tornou escuro. Vamos ler um pouquinho mais lá em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Vamos lá. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, gente, quem é que cega as pessoas para a luz do evangelho? Né? Olha aqui, Paulo, já trazendo para a gente algo que já vai fazendo a gente entender. Lá em João 8,12, né, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus não tem como ser mais claro aqui, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E lá em João 3, verso 19, ele diz assim, que o julgamento é este, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a quarta trombeta, gente, escurecendo, sol, lua e estrelas, nada mais é do que o engano sendo aceito pelas pessoas. O engano
cegando as pessoas para a luz do evangelho. Então, quando eu não aceito o verdadeiro evangelho, quando eu não compreendo, quando eu rejeito o verdadeiro evangelho, o que acontece? Eu começo a andar em trevas. Eu não estou mais na luz. Aquilo que deveria iluminar não ilumina mais. Então, a gente vê que as águas amargas, né, que foram ali, que deveriam trazer esses verdadeiros ensinamentos, trouxeram falsos ensinamentos. Só que, de repente, eu começo a andar numa escuridão, a coisa toma uma figura maior. E o que a gente poderia, então, entender do que é o cumprimento da quarta trombeta? Se a terceira trombeta é a igreja trazendo falsos ensinos, o que seria a quarta trombeta? A quarta, eu vou trabalhar aqui com vocês, então, qual é a ideia do cumprimento da quarta trombeta, tá? Então, a terceira trombeta, ela é o declínio espiritual e a apostasia da igreja cristã medieval, ok? A quarta trombeta é o aprofundamento dessa escuridão por uma rejeição completa do evangelho. Eu rejeito o evangelho porque eu quero andar em trevas. E aí, isso coincide com o iluminismo. O que se seguiu a escuridão da Idade Média? Se seguiu o iluminismo, que trazia o quê? Racionalismo, ceticismo, humanismo, liberalismo, e tudo isso sendo no seu somatório o secularismo do homem. Então, o homem passa a rejeitar o evangelho, tá? Ele rejeita aquela igreja que pregava aquilo para ele, mas ele rejeita também o verdadeiro evangelho, e aí ele começa a andar em trevas, mas por mais incrível que pareça, ele chama essas trevas de iluminismo, tá, gente? Então, iluminismo, que nós entendemos, claro, nós somos ocidentais, lá nas aulas de histórias, nós somos levados a enxergar o iluminismo como sendo uma libertação de toda a escuridão que a igreja trouxe no Império. Mas o iluminismo, gente, levou a gente também por uma escuridão, que é a escuridão da palavra de Deus. O iluminismo é uma rejeição completa da fé, do evangelho, da Bíblia, tá? É uma rejeição de todas essas coisas, porque as pessoas disseram não, eu nego tudo que vem do evangelho e eu vou andar segundo os meus próprios caminhos. O Antenor pergunta aqui, né, se foi nessa época que foi retirada a palavra de Deus e as posses dos cristãos. Na verdade, isso aconteceu durante a terceira trombeta, né? Quando a terceira trombeta é quando a igreja começa a dar essa água contaminada, né? Que ela tira a Bíblia da mão dos cristãos, ok? E aí ela começa a dar para os cristãos a beber só os seus dogmas, só as suas tradições, que os cristãos começam a andar no engano. Só que a quarta trombeta, eu tenho uma amplidão disso. Eu tenho o quê? Em nome da ruptura com tudo isso que vinha acontecendo, eu tenho uma escolha das trevas. E eu chamo essas trevas de claridade. É muito aquilo que Jesus fala em João 3,19, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se você vê o racionalismo, a ruptura com a crença, o ceticismo, uma ruptura com uma crença, o humanismo, a ruptura com Deus, tudo que vem de Deus é ruim, tudo que vem da igreja é ruim. Então, ao invés de eu limpar a igreja das falsas doutrinas, não, eu rejeito completamente a Bíblia, achando que ela é o mal, mas na verdade não é, tá?
e aí o escurecimento da luz. E aí a gente não precisa procurar muito, basta a gente pegar, olha, um PowerPoint de uma aula de história para falar disso tudo que aconteceu lá no movimento iluminismo. As ideias, né, do século XVII, do século XVIII, a filosofia, a história, um rompimento com o antigo regime, né, um anticlericalismo, e aí uma ruptura com a ignorância, com a intolerância, com o obscurantismo. Gente, eu não estou dizendo que as pessoas deveriam ter se apegado à igreja medieval. Eu só estou dizendo que ao romper com ela, eles também romperam com a Bíblia. O mundo passou a ser, então, propagado que ele deveria ser regido por leis naturais. Então, eu tenho a observação, a hipótese, a experimentação e o método científico, né? O método científico tomando conta de tudo isso. E aí foi vendido o quê? Que a humanidade teria um progresso, que ela teria um esclarecimento, que ela teria liberdade de pensamento, um otimismo, mas nós sabemos onde o otimismo do iluminismo terminou, né? A gente sabe onde é que a filosofia do iluminismo terminou. Terminou num homem um homem humanista que não vê sentido na própria vida. Então eu tenho um escurecimento dos verdadeiros luminares, né, trazendo tudo isso para a humanidade. Uma humanidade que escolhe romper com as superstições, mas ela escolhe as trevas, ok? Então, a quarta trombeta seria aí o rompimento do iluminismo, que na verdade seria o escurecimento. E a gente vai terminar aqui fazendo um resumo das 4 trombetas. As 4 trombetas, gente, elas andam em pares. Eu tenho a primeira e a segunda trombeta caindo sobre nações que crucificaram Jesus, a primeira trombeta caindo sobre a nação judia e a segunda sobre o Império Romano, e a terceira e a quarta trombeta vindo como uma morte do evangelho. Primeiro, o evangelho morre de dentro para fora. Ele morre num cristianismo apóstata na terceira trombeta, contaminando as águas. A igreja já oferecia o erro. E depois eu tenho a quarta trombeta, que é o evangelho morrendo de fora para dentro. É o apagamento do sol, da lua e das estrelas com o secularismo veiculado pelo iluminismo, tá? Então, esse é o gráfico que a gente vai terminar aqui, né? O Antenor escreveu aqui que as pessoas começam a duvidar de Deus vindo o ateísmo, né? E até mesmo se desenvolvendo, já que não tinham mais a verdadeira palavra. Isso mesmo, Antenor. Eu contaminei tanto as águas que eu já passo a rejeitar isso, né? E a Flávia contaminou que está tudo se encaixando, né? Que Deus é perfeito e graças, né? Glórias a Ele, porque Ele dá essas mensagens. Então, gente, hoje nós ainda vivemos a repercussão da terceira e da quarta trombeta. Nós continuamos tendo águas amargas sendo distribuídas, nós continuamos aí nesse escurecimento da ideia das pessoas. Deus foi afastado da ideia das pessoas, as pessoas não suportavam mais a ideia de Deus, porque o Deus que foi passado para elas não era o Deus verdadeiro, né? Eram as falsas doutrinas. E aí as pessoas passam a rejeitar Deus. E aí a gente tem essa Europa que foi impactada pelas mentiras da igreja, essa Europa abraçando com todas as forças o secularismo, claro, tendo aí como seu o principal levantador dessa bandeira a França.
E olha, guardem essa quarta trombeta, porque a gente ainda vai ver mais dela, tá? A gente vai ver mais sobre isso. Gente, o Apocalipse, ele é uma repetição de ideias com crescimento de entendimento. Então, eu vejo as 7 igrejas, aí eu repito o mesmo período de tempo nos 7 selos e eu amplio as ideias. E aí vem as 7 trombetas e me amplia as ideias. E aí, a cada momento que a gente vai estudando, a gente vai ver o ampliar dessas ideias. Então, Deus, ele trouxe as mensagens com diferentes simbolismos, para que nós, de diferentes formas, pudéssemos entender. Deus é realmente maravilhoso, eu concordo muito aqui com a Flávia, que ele é muito amoroso, porque ele deixou todos esses ensinamentos para a gente, né? O Robson também comentou, né? Que muita gente sequer percebe todos esses enganos. E, infelizmente, é verdade. Nós estamos com a nossa mente tão voltada para outras coisas que a gente está deixando de perceber o engano. E nós não estamos mais bebendo da verdadeira fonte, né? Então, nós estamos deixando de beber da verdadeira fonte, que é Cristo, para beber de fontes amargas. E nós estamos deixando que todas essas coisas entrem dentro de nós. É que muitas vezes a gente vive a nossa vida sem pensar que existe um grande conflito, que por trás de tudo que acontece, gente, nesse mundo, existe uma guerra entre Deus e Satanás. A gente vai ver esse grande conflito muito forte lá em Apocalipse 12. Você vê que a gente está terminando Apocalipse 8, né? A gente vai na próxima aula para Apocalipse 9. A gente vai ver a 5ª e a 6ª trombeta. E eu vou dizer para vocês que a 5ª e a 6ª trombeta são ainda palco de muita discussão entre teólogos adventistas e historicistas. Nós temos pessoas que escreveram livros algumas décadas atrás e nós temos pessoas que escreveram livros mais recentes que eles discordam completamente. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês essa abordagem na nossa próxima aula, tá bom? Vamos, então, fazer nossa oração para a gente poder terminar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor. O teu amor é imenso, é inigualável. Obrigada pelo teu Santo Espírito ter revelado ao profeta João todas essas coisas. Obrigada, Pai, porque através da história, através dos símbolos que as tuas escrituras nos mostram, nós começamos a desvendar algumas coisas. Senhor, não é fácil. Talvez para aqueles que estão estudando pela primeira vez o Apocalipse, isso seja só um amontoado de ideias que não fazem sentido. Mas, Pai, que o teu Santo Espírito vá transformando essas ideias em uma teologia clara, límpida, vinda direta da tua palavra. Nos ajuda, Pai, a entender, mas acima de tudo, nos ajuda a beber sempre da fonte de água pura, da água viva, e nos ajuda ainda mais que do nosso ser flua rios de água viva, que nós possamos impactar as pessoas, Pai, com o verdadeiro evangelho. Não para tentar ser melhor que alguém, ou ser maior que alguém. Não, pelo contrário, com humildade, Pai, servindo as pessoas, trazendo esse verdadeiro evangelho, um evangelho de amor, um evangelho de graça, mas também um evangelho de transformação, de obediência, de um comportamento renovado, Pai. Obrigada por tudo e dê-nos uma boa semana. Em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém.